E o tema de hoje é resiliência. Mas meu convite para vocês é assim. Tá, eu não sei você, mas quando eu pensava em resiliência antes, eu via até aquele cara do filme Spartacus. Sabe aquela coisa de força, de determinação? Pois é, por muito tempo a gente acreditou que resiliência era sinônimo disso. O que aconteceu? Aconteceu que ser resiliente virou um enorme peso nas nossas costas, mais um mecanismo de pressão e muitas das vezes mais um instrumento e um gatilho de culpa. Ninguém gosta, né? Pois essa é a boa notícia, gente! Nada como ferramentas novas para a gente ressignificar aqueles conceitos e tornar ele mais leve. Então acompanha aqui com a gente, que a gente vai trazer os 8 componentes da resiliência para você ressignificar e tornar ele mais leve. Vamos juntos! O primeiro componente é a autoconfiança. Aí você fala, Marcela, como é que a gente se sente autoconfiante num mundo com tantas incertezas? Então vão aqui algumas dicas para que a gente possa reestruturar e ressignificar esse conceito e tornar ele mais forte no dia a dia. A autoconfiança é a capacidade de você olhar para suas conquistas e para suas qualidades sem isso invalidar todos os pontos que você, eu, qualquer pessoa, tem para melhorar. Então o primeiro olhar é o seguinte, e aí, me conta, quais foram os seus grandes aprendizados e conquistas desses últimos 2 anos de pandemia? Gente, se vocês pararem para pensar, nós somos grandes heróis sem capas. A capacidade que a gente teve de se adaptar e de combinar todas as demandas que surgiram nesse tempo de pandemia são no mínimo admiráveis. E eu conheço pessoas que mesmo tendo feito, inclusive feitos incríveis, como cuidar de criança, trabalho e ainda conseguir ter um tempinho para si e para ajudar os amigos, tem a coragem de falar para mim que não fez muita coisa. Entenda que a autoconfiança tem mais a ver com a sua percepção sobre você mesmo do que de fato as reais qualidades que você tem. Então, primeira dica da autoconfiança, faça uma lista de todas as conquistas e todas as qualidades que você tem. Segundo, peça para pessoas queridas, de confiança, contarem o que de especial elas veem em vocês. Terceiro, liste quais foram as principais superações que vocês tiveram nos últimos 10 anos da sua vida. Eu garanto que vocês já se depararam com situações aquelas assim, sabe? Que você fala assim, gente, isso aqui eu não vou dar conta. E aí você foi lá, deu conta, saiu mais forte. Tudo bem que a gente pede para dar uma segurada na próxima. Mas sim, você saiu mais forte e muito mais decidido a lidar com essas situações de outra forma. A grande questão, e aí meu convite para vocês é o seguinte, se você passa por experiências de dor, sem fazer uma reflexão de aprendizado, é quase impossível isso alimentar a sua autoconfiança. E é bem capaz que ela se torne gatilhos de trauma para você. Porque o que você vai fazer a partir de então é somente evitar a dor, ao invés de olhar para isso e validar as conquistas e o fato de você ter passado por isso. Treine esses aspectos e depois conta pra gente como é que foi. Vamos juntos. Ah, peraí. Vamos voltar? Porque tem gente que depois de assistir esse vídeo ainda olhou e falou assim, ah, é fácil fazer isso, quero ver fazer isso do jeito que minha vida tá. Então vou te dar um exemplo, tá, inferno? Presta atenção. Olha só, vou te dar... Cara, pensa assim, imagina que uma pessoa teve uma troca de líder e foi completamente traumático. Foi horrível. Se você não para pensar, qual foi a parte que eu poderia ter feito de diferente? Como eu me tornei mais forte com essa situação? E se ela acontecesse de novo, o que eu ia fazer para evitar que as mesmas dores acontecessem? Quando eu falo para vocês de desenvolver aprendizagem diante das situações, é isso. Porque o que acontece com a maioria das pessoas? Vamos dizer que foi traumático essa troca de líder. Quando alguém falar de novo, vai trocar de líder,
cabelo já arrepia, tu já quer fugir dessa situação, que nem diabo foge da cruz. Tu já começa na resistência.com/wala e acha que o destino não tá colaborando com você, amor. Aí fica difícil eu te ajudar aqui. Vamos fazer esse exercício? Autoconfiança é sobre o processo de aprendizagem e validação das suas qualidades. Agora que tu entendeu um pouco melhor, volta e assiste de novo o vídeo, depois me conta como é que foi, tá? Tamo junto aqui. E o segundo componente, otimismo. Eu não sei vocês, mas eu tô cansada do clichê de otimismo. Quando eu falo otimismo, o que a maioria das pessoas pensa? Don't worry about a thing. Não, é sério, corta esse negócio aí. Não, otimismo não é isso. Quero trazer um outro olhar de otimismo para vocês que pode desenvolver. Primeiro, que pessoas otimistas, pesquisas americanas mostram que tem até 37% de resultados melhores do que as pessoas que não são otimistas. E por quê? Porque para ser otimista você precisa de algumas características. Primeira delas, colocar energia onde você tem controle. É isso mesmo. Quanto você já sofreu por coisas que você não tem como mexer? Coisas do governo, coisas da empresa, políticos e afins. Ninguém está falando para você ser alheio a tudo isso. O fato é que não tem nada exatamente sobre isso que você possa fazer, a não ser no momento das eleições. E aí, o olhar para isso é toda vez que a gente gasta energia com aquilo que a gente não pode controlar, nós temos as sensações que são as mais imobilizadoras do ser humano, que é a sensação de impotência, a desmotivação e a frustração. E aí eu concordo com vocês. Se eu estou colocando energia no que eu não posso controlar e eu olho para isso e vejo um caos, eu tenho mesmo a sensação de que é impossível ser otimista. Eu não posso controlar a quantidade de e-mails que eu recebo, mas eu posso controlar como eu me organizo para responder. Eu não posso controlar a quantidade de reuniões que eu tenho, mas eu posso controlar o que é possível delegar. Quando a gente fala de colocar energia onde você tem controle, são escolhas, e escolhas tá na sua mão. Segundo ponto do otimismo é você permitir com que as coisas não sejam necessariamente transbordadas para tudo. Vou explicar. Sabe quando você recebe aquela fechada no trânsito, que você estava indo trabalhar, que aquilo sobe o sangue? Na maioria das vezes, aquilo acaba transbordando para o próximo cenário, que é no próximo semáforo, quando alguém pede passagem, você fala, agora também não vou deixar ninguém entrar. A louca, ativa, né? Que dó, volta, gente. Ou então você tá em casa, você briga com alguém em casa. Coitada da primeira pessoa do trabalho que você encontra. Por quê? A gente deixa transbordar os fatores para áreas que não tem nada a ver. E aí eu quero deixar uma lição super valiosa, que foi para mim, espero que seja para você também. Quando você volta para casa e você não deixou as coisas circunscritas aos fatos que causaram aquele incômodo, ao invés de voltar para casa com um problema, você volta no mínimo com 2. Então qual é o exercício de otimismo nisso? Sentiu que aquilo te desestabilizou? Volta e busca elementos que te acalmam. Sentiu aquela fechada no trânsito? Eu vou contar pra vocês como eu faço, tá? Eu já troco até de rádio. Vou colocar aquela sequência de classe com as melhores músicas nacionais e internacionais. Pra tentar voltar pro eixo, amor. Porque se deixar, no próximo quem fecha sou eu. Essa é a sacada. É você fazer a gestão daquilo que você está administrando. Mas para isso, gente, requer autoconsciência. Você se observar. O que você está fazendo hoje te afasta ou te aproxima de onde você quer chegar? E o terceiro fator do otimismo é celebre as conquistas. O que acontece, gente? Quando eu me torno uma pessoa que para de celebrar as pequenas conquistas, uma das piores consequências é eu começo a não enxergá-las mais como conquistas. Eu uso uma expressão em inglês que é take it for granted. Já tá lá mesmo, nem foi grandes coisas. E aí, obviamente, a tua mente começa a ver muito mais o que tá ruim do que tá bom.
celebre as pequenas conquistas. Afinal de contas, só você sabe como é que está sendo esse processo aí. Vamos juntos. Terceiro componente da resiliência é a criatividade. Gente, se resiliência consiste em adaptação, criatividade é a chave disso. Mas o que geralmente as pessoas falam? Ah, Marcela, eu não sou criativo, eu não sou muito de inventar. Gente, se você sobreviveu a essa pandemia, não vem falar para mim que você não é criativo. Por quê? Criatividade é a capacidade de inventar e criar novas situações para lidar com os novos problemas. E aí eu quero contar para vocês uma história rápida de criatividade. A criatividade, ela exige a observação consciente. Por quê, gente? Porque a observação consciente é você se dar conta de coisas que não estão funcionando mais. Vamos fazer um exercício rápido aqui comigo. Pensa em alguma área da sua vida que tem coisas que você não está gostando. Com certeza tem, porque a nossa vida é exatamente cíclica sobre isso. Eu percebi o seguinte, dentro da minha área de maternidade, por exemplo, eu percebia que, cara, ir dar banho no meu filho era um mega desafio. Oremos, né? Por quê? E não é porque meu filho não gosta de tomar banho. Quem tem filho aqui vai se identificar com isso. É porque significa parar com a brincadeira que ele está fazendo. E aí, por muitas vezes, eu tentava, filho, agora é hora de tomar banho. Ó, você que é mãe já vai se identificar, você que é pai também. Vou contar até 3. 1, 2... Né, visualizou? Não é uma desgraça, gente. Até que um dia eu me dei conta de que isso não ia me levar aonde eu queria. Esse é um termômetro muito legal para situações que pedem criatividade. O que o resultado não tá bacana? Ou o que da sua vida que exige de você um exercício muito grande para fazer coisas simples? Bom, continuando a história do banho. Hoje eu já não tento mais levar ele pro banho no 1, 2, 3. Meu filho é apaixonado por Bob Esponja. E aí eu começo. Filho, você não sabe quem tá aqui. E ele, quem, mamãe? Patrick, vamos juntos. Sim, senhoras e senhores, eu que nunca me imaginei dubladora, eu me peguei fazendo a voz do Bob Esponja. E aí eu digo pra você, se eu posso fazer a voz do Bob Esponja, você também já deve ter se percebido fazendo coisas incríveis. E aí eu descobri que a criatividade é um desejo intenso de tornar a vida mais leve. Criatividade é a percepção de que tem coisas que a gente está fazendo que no mecanismo que a gente está usando está sendo muito desgastante. Sabe aquele departamento que você manda e-mail e eles não te respondem? Cara, tá aí um super exemplo de um lugar que pede a sua criatividade. E quando eu falo criatividade, não é inventar nada novo. É trocar o e-mail pelo telefone. É trocar o e-mail pelo WhatsApp. Galera, eu imagino que vocês devem estar super corridos. Qual é a melhor forma de eu dividir com vocês um problema que eu tô aqui? Criatividade exige indignação. Exige que você observe alguma situação e perceba que ela não tá legal. Senão, a necessidade da criatividade não surge. Por isso que tá aí a minha dica para vocês, para que você desenvolva a sua criatividade. Comece a observar quais coisas do seu dia a dia estão demandando mais energia do que você gostaria. E aí, a próxima pergunta é: qual é a forma que eu gostaria de fazer para torná-la mais leve? Vamos exercitar nossa criatividade? Depois você me conta como é que foi. E eu vou voltar lá com o Patrick e o Bob Esponja, depois eu te conto. Quarto componente da resiliência é apreciar o desafio. Gente, olha só, vamos ser pé no chão. Eu sei que quando vem aquelas buchas, aqueles perrengues no nosso colo, no dia a dia, ninguém fala, eba, uhul, sempre esperei por essa merda. Não é sobre isso, tá? Apreciar o desafio é tomar a seguinte consciência. No mundo de hoje, o seu reconhecimento é diretamente proporcional à complexidade dos problemas que você resolve. Eu vou repetir. Nos dias de hoje, o seu reconhecimento
é diretamente proporcional à complexidade dos problemas que você resolve. Gente, quem é um médico que é considerado um médico incrível? É aquele que fica tratando virose? Não, né? Quem é um advogado admirável? É aquele que cuida de causas fáceis? Não. O que acontece é que muitas vezes a gente quer sim o reconhecimento, mas não percebe que é o desenvolvimento das habilidades para lidar com desafios e problemas que vai nos tornar mais fortes e mais passíveis de reconhecimento. Quando eu estou falando isso, eu não estou falando para você apreciar o que está ruim e se conformar com isso. Não é sobre isso, definitivamente. É você olhar para aquilo e perceber que se de uma certa forma ele caiu no seu colo, ou você está apto para resolver, ou você pode buscar ajuda e novos recursos para resolver. O problema da apreciação do desafio é que a gente criou uma falsa ilusão de que esse desafio só vai ser completo se eu for a grande estrela que criar a solução para isso. E aí, meus queridos, na verdade, a capacidade de reconhecer quando você precisa de ajuda faz a diferença para que os desafios se tornem sim mais leves. Mas é compreender que de uma certa forma eles estão ali para te fortalecer. Eu gosto muito de um livro que chama The Empathy Factor e a autora, a Marie, diz uma coisa muito bacana. Ela diz o seguinte: não existem pessoas difíceis, existem pessoas que jogam na sua cara qual habilidade você ainda não desenvolveu. Eu não sei se tu estava pronto para isso. O dia que eu li isso eu não estava pronto ainda. Mas aquilo foi tão real e verdadeiro, porque quando eu encaro as pessoas como mestres disfarçados, eu saio da posição de vítima e eu percebo, troca a pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Para, o que eu posso aprender com essa situação? E aí você se torna um grande apreciador de desafios. Vamos juntos! E o próximo tema, não menos importante, propósito. Sim, gente, eu não sei vocês, mas esse tema ficou tão clichê nos últimos tempos que é até meio chato de ficar falando sobre isso, né? Então eu quero trazer alguns outros conceitos para gerar novas reflexões e depois eu tenho uma dica fantástica. Se você quiser sim fazer um curso parrudo sobre isso, dá uma olhadinha aqui na legenda que tem um link. A Ju Lustosa faz um curso maravilhoso sobre o tema. Mas quando eu penso em propósito, eu gosto muito de pensar no seguinte: Daniel Pink fez uma pesquisa que um dos fatores de motivação humana nos tempos atuais é clareza de propósito. E a frase do Viktor Frankl não podia ser mais apropriada: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Vou repetir, gente, coloca aí de novo para eles verem. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. A clareza do que é importante na sua vida e principalmente a resposta para essas 3 perguntas. Qual é o legado que eu quero deixar? Como que eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim quando eu não estivesse aqui? E qual o resultado daquilo que eu faço? Como isso pode contribuir com a vida das pessoas? Então, quando a gente fala de propósito, as pessoas pensam acabar a fome no mundo ou fazer coisas grandiosas. Não. É sobre o uso consciente das suas qualidades. É por isso que o primeiro item do componente da resiliência, que é a autoconfiança, é decisiva para te ajudar nisso. Clareza das suas qualidades e o uso consciente delas nisso. Tem uma historinha rápida que eu vou contar para vocês que eu acho que é a melhor demonstração de propósito. Tinham 3 pedreiros fazendo uma obra e aí perguntaram para o primeiro: o que você está fazendo? Ele falou: estou juntando as pedras aqui que o patrão mandou. Segundo: o que você está fazendo aí? Estou construindo esse muro aqui que pediram e falaram que a gente não podia passar de hoje, então estou acelerando aqui. Terceiro: o que você está fazendo aí? Ele parou, respirou. Tá vendo aquela comunidade ali? A gente está ajudando a construir a primeira igreja dessa comunidade. Quem vocês acham dos 3 que é mais feliz fazendo o que está fazendo?
com certeza o terceiro, né? Mas o que é interessante é que os três, em termos práticos, eles estão fazendo exatamente a mesma coisa. Mas o terceiro vê sentido. E aí, dá uma olhada para o seu trabalho. Cara, eu duvido que alguém se motive por entregar relatório todo final do mês. Não tem como você se animar fazendo tarefas burocráticas. Aí você fala assim, mas Marcelo, eu tenho que fazer isso. Calma, gente, deixa eu terminar, inferno. O lance é você trazer sentido para aquilo que você está fazendo. Como esse relatório, como essa informação que você produz pode gerar de resultado e de legado para a equipe e para isso. É você ter a compreensão do todo. Por isso que entender aí no seu trabalho, seja você um funcional liberal, ou seja você CLT, não importa. O que é importante? Quais são as suas principais qualidades e como elas se aplicam no seu trabalho? E 2, qual é o impacto que o seu trabalho pode gerar? Quando você tem essa clareza, o caminho fica mais leve e a gente consegue inclusive ativar mais a criatividade, o otimismo e apreciar mais os desafios, porque ele tem uma razão de ser. Tamo juntos! Chegamos no sexto componente da resiliência. Sim, senhoras e senhores, esse talvez seja o mais conhecido de todos os outros, que é a adaptabilidade. Sim, não dá pra gente falar de resiliência sem a gente falar de adaptabilidade. Quando eu digo sobre adaptabilidade, requer um único componente e é nele que eu gostaria de colocar as energias aqui para vocês. Fluidez. Fluidez. Como é que eu transformo isso de uma forma natural? É primeiro observar quais são as coisas que você não tem como controlar. A gente já falou disso antes, né? Vão ter aspectos, gente, que por mais que você goste ou não vai estar no seu controle. Para essas, só sobra uma coisa a fazer: adaptabilidade. E aí, não teria melhor forma de eu explicar para vocês, que é trazendo de volta o Mindset Waze. Conhece? Senhoras e senhores, eu criei isso para ficar fácil de você entender. Vamos lá, pensa comigo. Gente, quando você coloca, sei lá, um destino no Waze, e aí ele te manda virar para a direita e você não vira. O Waze vira para você e fala: é a terceira vez que eu falei para você virar à direita. Tá ficando difícil a relação aqui, ó. Não vou mais te dar caminho. O Waze fala isso pra você, gente? Não! E aí no dia seguinte você pega o Waze. Aí ele olha pra você e fala assim: ah, agora você quer caminho? Então vai, vira à esquerda agora, você não sabe? Gente, o que o Waze faz? Recalcula a rota. Eu conheço pessoas que recebem um e-mail na segunda-feira e é sexta-feira, 3h40 da tarde, ela ainda está remoendo aquele e-mail. Adaptabilidade, para que ela seja por completo, não é só na forma de trabalhar, mas é no discernimento sobre onde vale a pena você gastar energia. Não gostou daquele e-mail? Não, ele veio torto, né? Também achei péssimo, ridículo. Você tem duas opções. Ou você vai lá e conversa sobre isso. Fala, cara, me explica melhor o que você quis dizer com aquele e-mail, porque a maneira como eu interpretei não foi muito legal. É uma opção. A segunda é você literalmente frozen. Let it go, let it go. Deixa pra lá. Mas se você escolheu deixa pra lá real. Porque ou você lida com aquilo, ou você deixa aquilo para lá. A adaptabilidade, na essência, é te dar discernimento. E o discernimento é o que traz a fluidez. Faça escolhas de quais batalhas você quer comprar. Se você não tem esse discernimento, você vai comprar todas as batalhas. E aí, meus queridos, aí não tem como você não pedir sextou todos os dias. Isso é falta de discernimento de batalhas. Escolha sabiamente, que isso vai te trazer adaptabilidade. Vamos lá, gente, vamos nesse papo sério, porque esse é o mais lindo de todos. Eu, particularmente, é o que eu mais gosto, porque ele é o mais complexo e é um dos que eu mais estudei ao longo da minha carreira. Perceba que a gente fala gestão das emoções e não controle das emoções? Por quê?
Porque eu não sei se vocês estão prontos para esse nosso papo de hoje, gente, porque se alguém te falou, controle as suas emoções, essa pessoa te sacaneou de um jeito. Não, é muita sacanagem isso, né, gente? Porque simplesmente emoções não são passíveis de serem controladas. Nem emoções, nem pensamentos, nem julgamentos. Eles simplesmente emanam na sua mente. A parte boa, e é por isso que chama gestão, significa você usar esses recursos para que você consiga lidar melhor com isso. Gente, todas as emoções, não existem emoções boas e ruins. Todas as emoções são características fisiológicas de preservação da nossa espécie. Nós precisamos delas. Você fala, mentira, não preciso dessa merda aqui. Calma, gente. A raiva, por exemplo, é uma das emoções mais geradoras de ação. O problema é a gente agir na raiva. É muito diferente eu agir na emoção e eu agir com emoção. Agir com emoção é eu considerar os meus sentimentos e como as coisas estão me afetando para que eu consiga tomar as decisões de como agir. Agir na emoção é na intensidade das emoções. Sabe aquele e-mail que você escreve na força do ódio? Então não manda ele. Por favor, guarda ele. Eu te prometo que quando você for ler esse e-mail de novo, ele já vai ter 1 milhão de possibilidades de modificações e que elas vão ser úteis para você. A gestão das emoções é um assunto complexo, eu sei, mas ele é muito útil que a gente tire todos os mitos. Eu vou deixar o link aqui abaixo nas legendas para que vocês tenham acesso a um material completo que a gente fez para que você tenha mais condições de lidar com as suas emoções. Mas, por enquanto, o que é decisivo eu perceber? Compreenda que emoções não são boas ou ruins, elas apenas são. E você tentar reprimir as emoções, você dizer que você não está triste, que você não está com raiva, que você não está sentindo isso, é o mesmo que você tentar afundar uma bola de plástico numa piscina. O que vai acontecer? Ela vai explodir em cima de você. Gestão das emoções é primeiro aceitá-las, entendê-las, compreender quais são os gatilhos que disparam essas emoções e depois, de forma consciente, você escolher esses comportamentos que eu estou prestes a adotar, me afasta ou me aproxima de onde eu quero chegar. Essa avaliação consciente das emoções, ela é que vai determinar se o resultado das nossas ações são positivos ou não. Cuide das suas emoções, que isso é como cuidar da sua própria vida. Gente, e o último componente? Que delícia você que acompanhou a gente até o último componente. Ele é o mais surpreendente de todos, pelo menos para mim foi. Por quê? Eu tinha uma ideia de que ser resiliente, como eu comentei com vocês, é ser forte, é ser corajoso, é aguentar pancada, sabe assim? Pois é. Só que esse último componente, ele vem mostrar que inclusive o conceito de resiliência vem se transformando ao longo do tempo. A origem do conteúdo resiliência, do tema resiliência, vem da física, que é um objeto ser capaz de voltar para o seu estado original a partir de insumos e inputs externos, alterações externas. Só que vamos bater um papo aqui reto, gente? Vamos lá. Depois que acontece algum evento impactante na nossa vida, a gente volta para o nosso estado original? É impossível a gente ser a mesma pessoa antes de ter passado por alguma situação de desafio, antes de ter passado por algum processo de desenvolvimento. A gente está em constante transformação. Só que no mundo de hoje, que é chamado Bunny, por um cara chamado Jamais Cássio, que é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Ser resiliente não é simplesmente aguentar tudo nas costas e dizer tá tudo bem, sabe aquela coisa assim totalmente deturpada, assim, tá tudo bem, quase morrendo. Esse oitavo componente, ele vem ressignificar tudo isso. O oitavo é pedir ajuda.
Ser resiliente é compreender que você não tem que necessariamente ser o autor de todas as soluções sozinho. Pedir ajuda é decisivo para que você consiga trazer novos elementos para te ajudar a pensar. Sabe quando você está tão perto da situação que você nem enxerga ela direito? E alguém de fora olha, aponta o dedo e fala assim, viu, mas vai para ali. E você fala, oxi, por que eu não tinha pensado nisso antes? Pedir ajuda é um dos fatores mais decisivos, meus queridos, e principalmente porque já foi comprovado que é o elemento, inclusive, que mais potencializa a coragem, é ter uma rede de apoio. Eu quero te lembrar que muitas das vezes o teu ato de maior coragem não foi por causa daquele impulso interno somente, mas foi porque você sabia, ou alguém falou assim, vai, se der ruim, eu tô aqui. E é por isso que coragem está diretamente ligada à rede de apoio. Você não precisa resolver tudo sozinho, você não precisa estar bem o tempo todo, mas você precisa sim saber o momento de levantar aquela bandeirinha e falar, olha, daqui não dá mais. Isso não te faz menos competente, isso não te faz menos incrível, isso não diminui o teu potencial, só te faz humano. Acolha qualquer necessidade de ajuda que estiver se manifestando em você. A gente aqui fica muito feliz de saber que você dedica seu tempo para assistir cada conteúdo que a gente coloca, porque ele é feito para isso, porque a gente entendeu que somos humanos, que não tivemos educação socioemocional na escola, que a gente está passando de ano sem ter tido matéria e que é junto dos bons que a gente fica melhor, como dizia Guimarães Rosa. Obrigada por vocês estarem aqui e divida isso com pessoas que vocês acharem que estão precisando desses recursos para sair dessa situação. Vamos juntos! Quem já mergulhou nesse processo de autoconhecimento alguma vez na vida sabe que não é um processo fácil. Mas existem algumas dicas, algumas técnicas que tornam isso ou mais difícil ou menos difícil. Eu prometo que eu vou trazer uma coisa para vocês aqui que pode te ajudar. Acompanhe aqui. Existem 3 cadeiras que você pode se observar. A primeira delas, quer dizer, 2 delas, são aquelas que não são nem um pouco produtivas. Só vai tornar seu processo mais árduo e mais complexo. E tem a cadeirinha do meio, essa daqui, que é aquela que vai te ajudar. Então vamos lá. Essa cadeira aqui é a cadeira do julgador. Já aconteceu com você, de você passar por uma situação e você olhar e falar assim, não acredito que eu fiz isso, pegar o chicotinho e ficar, porque eu já devia ter sabido fazer diferente, eu não acredito que eu fiz isso de novo. Ai, senhoras e senhores, essa cadeira judia tanto da gente. Além dela trazer uma punição e ela exigir de você essa punição, o que ela promove de sentimentos e emoções é culpa. E a culpa é uma das emoções mais imobilizadoras do ser humano. Essa cadeira não faz você progredir, não faz você se desenvolver. Ela só faz você entrar num ciclo de autopunição e autossabotagem sem fim. Porque pensa comigo, quando você está aqui e você sente culpa, a culpa pede que você te traga uma punição. E quando você se pune, você não dedica tempo para pensar no que você quer fazer de diferente. E isso faz com que você cada vez mais continue tendo os mesmos padrões de comportamento. Olha que sacanagem que a gente faz com a gente mesmo. Por isso que nessa cadeira aqui, definitivamente, não é onde você vai transformar seus comportamentos, nem tampouco melhorar aquela situação ou aquela performance que você está incomodado. Tem essa de cá, que é igualmente nociva, que é assim, sabe quando você faz alguma coisa que você não gosta? E aí você olha pra você e fala, ai gente, mas pro jeito que eu tava, isso aqui tá bom demais. Mas também, ninguém me ajudou, também é fácil criticar. Vai lá fazer o que eu tava fazendo no meu lugar. Visualizou, coração?
Qual a merda dessa cadeira aqui? É que aqui você vai buscar justificativas para você continuar sentado aqui. E ela é um alimento perfeito, pedigree, para que você entre no vitimismo. Aqui é o famoso passapano que a gente fala, sabe? Para você mesmo. Onde você começa a buscar cada vez mais justificativas para que você não saia daquele lugar. E aí você fala, poxa vida, mas também, sabe, eu tô sozinha, não tem ninguém que me ajuda. Ambas as cadeiras trazem a imobilização como fator crucial. E aí eu conheço várias pessoas que chegam para mim e falam, poxa, Má, você traz tanta ferramenta pra gente, por que eu não tô conseguindo sair do lugar? Porque talvez, se você estiver usando qualquer ferramenta, por mais eficaz que ela seja, sentado em uma dessas cadeiras, você realmente não vai sair do lugar. Qual é a cadeira da mudança? É a cadeira onde você olha para você com um olhar de observador. Quer ver? Sabe Globo Repórter? Do Globo Repórter, eles não chegam lá e falam assim, gente, olha essa comunidade, o que eles comem, gente, olha que coisa horrorosa que esse povo faz. Eles simplesmente chegam lá e falam o que fazem, o que comem hoje no Globo Repórter. É a mesma coisa com a gente, entendeu? Olha para aquela situação que você não ficou tão satisfeito com o seu comportamento e fala, cara, peraí, por que eu fiz isso? Nossa, eu fiz isso porque eu fiquei tão irritado porque fulano fez aquilo que eu acabei tendo essa reação. Ok, eu gostei disso? Não, não gostei não. O que eu quero fazer diferente? Observador, sem julgamento e sem complacência. Nenhuma dessas cadeiras tem poder de transformação. Aqui é que está a origem de todo e qualquer movimento comportamental. Minha dica é, seja gentil com você. Se você quer de fato se transformar, não é na complacência e nem na punição que você vai conseguir fazer as mudanças desejadas. Vamos juntos? Cadeira do meio?